Nós estamos dentro do calendário judaico, um momento de muita reflexão, porque estamos nas 3 semanas que compreendem entre o jejum do domingo passado, 17 de Tammuz, até o próximo jejum, que é o 9 de Av, em que recordamos a destruição do Bet HaMikdash, o grande templo de Jerusalém. E é costume na liturgia judaica a gente acrescentar sempre comentários da Parashá, a Parashá da semana, a leitura da Torá. Mas, nessas 3 semanas, temos leituras específicas da Haftará. Haftará, essa é partes dos profetas, em que colocamos depois da leitura da Torá, e essa leitura dos profetas foram introduzidas quando os romanos nos proibiram de estudar a Torá. O povo judeu teimoso e devoto pelo estudo resolveu inovar. Já que estamos proibidos de ler a Torá e estudar a Torá, começaram a ler os profetas. Quando os romanos vinham e faziam a apreensão dos livros, os rabinos diziam: mas vocês proibiram a Torá, vocês não proibiram os profetas. E foi assim que o povo permaneceu no seu estudo da palavra de Deus através dos profetas, semanalmente, buscando sempre um ponto que levasse os profetas à leitura da Torá. Hoje, passados já muitos anos, nós mantivemos a leitura da Torá e a leitura dos profetas. E no próximo sábado nós vamos ler capítulo 1 de Jeremias. O profeta Irmiau foi eleito e ele foi escolhido para falar com um povo que andava se assimilando cada vez mais e cada vez mais abandonando o caminho da ética e da moral. Irmiau era jovem e foi escolhido para ser o profeta, e o texto diz que ele negou os líderes do povo de Israel. Tem este hábito, quando são escolhidos, de negarem a missão, por humildade, por acharem que não estão à altura da missão e do cargo. Diferentemente de hoje em dia, que todos acreditam que estão à altura do cargo e que merecem o cargo, os líderes de Israel têm um comportamento de humildade e de dizer: talvez tem pessoas melhores do que eu. O primeiro a fazer isso foi Moisés. Moisés negou, ficou num diálogo extenso com Deus. Mas por que eu? Quem sou eu? Ani arel sefatayim, eu sou gago. Como é que eu vou liderar um povo se eu não tenho o domínio da oratória? E aí, a famosa frase de Deus a Moshe Rabbeinu: Misam pela Adam. Quem coloca a boca no homem? Não fique preocupado com isso. As palavras que deverão sair de sua boca, eu vou cuidar, disse Deus a Moshe. E o profeta Irmiau, por incrível que pareça, nesse sábado dirá: eu sou jovem, Kinar Anochi, eu sou muito jovem. Eu não tenho essa capacidade de conduzir o povo devido à minha juventude. E a pergunta que se faz: quais são as características, então, de um líder de Israel, para que a gente possa aprender dessas características para uma liderança universal? O que um líder precisa? E eis que encontrei nessa semana um livro chamado Drashot Haran, os grandes sermões do Rabino Nissim Gaon, um dos grandes talmudistas. E ele, que escreveu comentários sobre o Talmud, ele escreve exatamente o que um líder precisa.
São 4 características. A primeira, chokhmah, sabedoria. De fato, um líder precisa ser sábio. Ele precisa conhecer bem várias matérias da ciência, da filosofia. E no caso da liderança do povo de Israel, do próprio judaísmo, ele precisa ser raham, ele precisa ser sábio, um erudito. Segundo, Gibor, ele precisa ser valente, ele precisa ser corajoso, porque ele terá que enfrentar situações difíceis. Ora, se há corrupção, ele tem que combater a corrupção. Se há política que está incorreta, ele terá que enfrentar poderosos. Ele terá que enfrentar as injustiças sociais. Ele terá que falar aos ricos, falar aos pobres. Ele terá que falar e tomar posição do que é certo e errado, independente da posição socioeconômica do seu interlocutor. Então, um líder precisa ser gibor. Terceiro, por incrível que pareça, um líder precisa ser ashir, precisa ser rico. Por quê? Porque senão ele ficará tentado pelo poder, ele ficará tentado pelo dinheiro e muitas vezes ficará inibido de tomar uma posição por causa do dinheiro do seu interlocutor. E por último, Baal Komá, ele que tem que ter uma postura, uma conduta. Eis que Irmiau, nesse sábado, recusa, não só pela sua juventude, talvez ele não acumulou sabedoria suficiente. Talvez falta para ele um pouco mais de experiência da vida para ser um valente e corajoso. Talvez falta para ele um pouquinho mais de anos de vida para acumular um pouco mais de dinheiro. E talvez a postura ele precisa aprender com a experiência. Eis que são os pontos importantes. E se você perguntar, os nossos líderes têm essas características? Pense, observe. Pense nisso. Shabbat Shalom.